Meus cumprimentos. Hoje nós vamos falar uma sequência sobre a disciplina relativa ao Poder Judiciário, o que eles chamam de crise do Poder Judiciário, e aos meios de autocomposição ou de heterocomposição, de autocomposição, quer seja na esfera judicial, quer seja na esfera extrajudicial. Mas eu percebi pela sequência das aulas e das conversas que era preciso a gente falar um pouco sobre quem é Frank Arnold Sander e qual era a sua proposta. E Frank Ernest Arnold Sander era filho de Rudolf Sander e Alice Epstein e nasceu em Stuttgart, na Alemanha, no dia 22 de julho de 1927. Eu até conheço Stuttgart, estive lá, cidade muito bonita, uma cidade industrial, o berço da Mercedes e várias fábricas automobilísticas alemãs. Ela é a cidade onde viveu Hegel. Lá tem o Museu do Hegel, tem o Museu da Mercedes. E Hegel, como todos sabem, foi um dos maiores filósofos alemães de todos os tempos, se não do mundo. O Ernest Sander, o Frank Sander, como as pessoas preferem chamar, Frank Ernest Arnold Sander, ele imigrou para os Estados Unidos. Aí é uma divergênciazinha na 1938 a 1940. Ele acabou servindo no exército americano em 1946 e 47. Ele estudou matemática, ele gostava muito de matemática e queria se tornar um matemático. E estudou no Harvard College em 1949. Depois ele convencido pela irmã, acabou estudando direito na Harvard Law School, bacharelando-se em 1952. Aí veio uma longa história em que ele foi assessor de magistrados, atuou na área dos direitos humanos, na defesa das mulheres durante o governo Kennedy, e se tornou professor em Harvard. Depois ele começou a advogar, criou seu próprio escritório, sua própria firma de advocacia, e se tornou professor em Harvard. E depois disso, em 1975, ele pegou a família, esposa e filhos, e foi passar um ano sabático na Suécia. E ele ficou observando o funcionamento da justiça naquele país, e quando retornou, ele tinha desenvolvido esse método de resolução de conflitos que ele apresentou em 1976. Então é importante a gente dizer, que a gente precisa diferenciar as coisas, deixar as coisas claras, que a Suécia é uma monarquia constitucional, unicameral, e que o judiciário está submetido ao Ministério da Justiça na Suécia. Então a Suécia vive uma social-democracia, tem 10.523.709 milhões de habitantes, possui 20 condados, 290 municípios. Então precisa ficar atento a isso, às dimensões deste país desenvolvido e que tem uma cultura bastante desenvolvida. E também nós temos que ficar atentos à formação do judiciário dos Estados Unidos, que eu já comentei em outro vídeo. Nos Estados Unidos nós temos a Justiça Federal e Estadual e as Cortes Superiores, a Suprema Corte, temos as Cortes Estaduais também. E a regra nos Estados Unidos é que os juízes federais todos são nomeados pelo Presidente da República, quer seja o juiz federal de base, quer seja o juiz da Suprema Corte americana. Inclusive, quando tem várias, a presidência da Suprema Corte, ele nomeia o presidente da Suprema Corte, que pode nem fazer parte da corte. Quanto aos juízes estaduais, em regra eles são nomeados pelo chefe do executivo, porém, em 15 estados existem eleições para ocupar o cargo de magistrado, mas tem lugar que tem até para médico legista tem eleição. São 15 estados, assim, sendo que na Califórnia o governador do estado indica o juiz, o nome dos magistrados, e o povo então sufraga, rejeitando ou não aquele juiz. O povo não escolhe. Se o povo rejeita, ele indica outro, mas ele que nomeia. Então,
É assim que funciona lá. Então, diante desse quadro, né, o Sander então imagina, vamos imaginar como é que foi a proposta dele. Em síntese, ele nasceu na Alemanha, um país com uma cultura muito diferente dos Estados Unidos. Nasceu num período crítico da Alemanha, em Stuttgart, uma cidade bastante avançada em termos de arte, cultura, em que os trabalhadores são muito respeitados e tudo. É um país bastante educado. E Sander, então, se encanta por um modelo social-democrata que ele viu na Suécia. E ele traz essa proposta para os Estados Unidos, que ele diz o seguinte: olha, ele queria que existissem órgãos auxiliares dentro do judiciário para que pudesse ser feita a solução prévia dos conflitos, né? A ideia seria um sistema preventivo dentro do judiciário. É algo como nós temos aqui, denominamos aqui de avaliação neutra, que ainda não foi falado nas nossas aulas, que é quando um terceiro, quer dizer, eles elegem um terceiro imparcial que analisa a questão posta, o problema posto, para orientar as decisões quanto ao problema apresentado. Então ele vai falar das possibilidades, o que implicaria uma ação judicial, um conflito, um acordo, isso, aquilo, e apresenta, então, diante daqueles fatos, propostas alternativas para aquelas pessoas que estão envolvidas no conflito. Sanders queria isso e queria também a conciliação, queria a mediação, tudo isso. Isso tudo além das formas anteriormente postas. No Brasil, né, é diferente porque nós temos dentro do judiciário a heterocomposição. A heterocomposição é quando um outro sempre participa da intermediação do conflito. No Brasil, ele só ocorre após a proposição da ação. Então, as questões pré-processuais ficam na esfera privada e nas câmaras privadas de conciliação e mediação. Então, existe uma substancial diferença entre a proposta de Sander e a realidade brasileira, que pende para o modelo neoliberal, de uma iniciativa privatista de composição ou heterocomposição de conflitos. Então, vejam bem, é preciso refletir que a quanto distanciamos um pouco dessa proposta que surge em 1976 por um professor de Harvard, nascido na Alemanha, na cidade que é um dos berços da filosofia contemporânea, e que foi buscar beber na fonte em uma social-democracia e ver o quanto que é adaptável à nossa realidade ou não, o quanto que se desvirtua ou não, né? E ponderar sobre isso. Isso são temas a serem pesquisados, estudados e acompanhados. É por isso que eu disse em sala de aula que só o tempo dirá o quanto que isso pode influenciar ou não. Lembrando que a Suécia é um país em que não há desigualdade social como aqui, muito menos a Alemanha. Nos Estados Unidos nós temos um pouco mais, mas em 1976 a situação era um pouco diferente. O Sander morreu em 2016, então é preciso, mas lá sempre existiu uma iniciativa, uma participação da advocacia extrajudicial, na intermediação e tentativa de resolução de conflitos entre escritórios e tudo. Então é preciso verificar o que é adaptável à cultura de um povo, o que não é e o que isso pode implicar. Ok? Agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Meus cumprimentos.